Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso terceiro capítulo de 20 minutos de laser. Hoje vamos falar de remoção de cerâmicas. Ou seja, esse assunto que foi o grande boom do laser de Erbil no Brasil e aí no mundo, onde nós começamos, fazendo essa remoção de facetas, essas remoções de cerâmicas, inlays, onlays, coroas, e chegamos nesse universo aí de máquinas instaladas no mundo todo. Claro, motivadas, muitas delas motivadas pela remoção de facetas, mas é claro que essas remoções trouxeram também o olhar da odontologia para as outras coisas que são realmente incríveis, né, no uso do laser de Erbil. Claro que a remoção de faceta é uma das coisas mais simples que o equipamento faz, mas a remoção de cerâmicas como um todo, né, ajuda demais o dia a dia do cirurgião dentista, bem como também o conforto do paciente, né. Hoje eu tive o privilégio de fazer uma remoção de 10 elementos de uma paciente que já tinha feito 3 vezes as facetas, ou seja, 28 anos, e infelizmente ela tinha ali já um desgaste muito grande, porque as outras vezes foram feitas remoções com as brocas, e uma menina de 28 anos que já tem preparos nos dentes, como se fosse já preparos para quase coroa, né? Então isso para a gente traz como eu falo assim, traz de verdade uma tristeza, né, de ver que isso acontece, né, onde a mínima invasão ela acaba sendo deixada de lado, né, e a gente consegue identificar quando muita coisa pode ser preservada, sobretudo aí tecidos dentários, tecidos ósseos, tecidos gengivais, quando a gente faz uso do laser, tá bom? Se você quer saber sobre o capítulo 1, capítulo 2, está tudo dentro de uma playlist chamada 20 Minutos de Laser no nosso canal. Eu sou o Dr. Tony Carrião e vou ajudá-lo a passar por essa jornada a laser, sobretudo sobre o laser de Erbiag, para que você possa ver todo o potencial que só o laser pode trazer para você. Afinal, é a maior inovação da odontologia. Eu sou especialista em harmonização orofacial, bem como também tenho pós-graduação em laser, pério, implantes, e gosto muito aí de tecnologia. Bom, nosso tempo são 20 minutos de laser, então o nosso assunto sempre é bastante objetivo, tá? Aproveite-se para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, pois esse conteúdo é colocado aqui de graça, ou seja, não custa nada você ir lá, se inscrever no canal, né, compartilhar com seus amigos para que a gente possa divulgar cada vez mais todo o potencial que só o laser pode oferecer para você. Então vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo. Eu vou deixar aqui a tela maior para que vocês possam ter uma melhor visualização desse conteúdo que eu preparei com bastante carinho. Bom, quando a gente fala da remoção de facetas, ela traz um ponto bastante interessante, onde as pessoas procuram justamente fazer o uso do laser para a remoção. Mas eu uso muito mais o laser para colocar uma faceta do que para tirar. Então, por isso que esse conceito bond and debonding. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a cimentação e quando eu estou fazendo a remoção das cerâmicas. Como isso acontece? Tudo parte desse primeiro trabalho, que foi o que abriu a minha cabeça para o uso do laser de Erbiag na remoção das facetas. Ele diz o seguinte, né, o uso do laser de Erbiag, lá no título, tá? Esse trabalho foi publicado em 2013, tá bom? E ele diz lá, o uso do laser de Erbiag para remoção de facetas de porcelana em 60 segundos, de forma eficiente, minimamente invasiva e segura. Quando o professor Glenn Van Ass publicou esse artigo, eu tomei conhecimento dele em 2015, né, 2014 para 2015, final de 2014, foi quando eu pensei duas coisas. Eu falei, nossa, ou ele tem realmente a mágica que eu preciso, ou tem algo muito misterioso acontecendo aí. Né? Então, das duas formas, eu fui lá ler esse resumo desse trabalho, que ele vai dizer que as facetas por mais de 30 anos servem para os clínicos, né, os dentistas,
como uma transformação praticamente que instantânea do sorriso. Mas de tempos em tempos elas precisam ser ali substituídas. Ele colocou 4 razões, ou seja, em casos de cáries, fraturas ou infiltrações, ou quando o paciente não gostou do resultado, né? Ou seja, você fez ali um caso para esse paciente, você colocou mocap, você fez prova seca, prova molhada, prova híbrida, colocou mocap motivacional, fez vídeo com o paciente, fez toda a dinâmica labial, ou seja, o paciente ficou satisfeito e aí ele permitiu com que você cimentasse essa peça. Quando você cimentou, passou ali alguns dias, ele, olha, não gostei muito, quero que você remova. Poxa, depois da cerâmica estar cimentada, realmente é bastante difícil. Essas 4 razões foram colocadas pelo Glenn Vanassi. Mas eu olhando a sequência do trabalho, comecei a incluir também algumas outras razões para que essas facetas sejam também substituídas, né? E ele diz ali na sequência do trabalho que então o laser jab pode ser usado de forma eficiente, segura e previsível para a remoção tem 3 letrinhas ali, all ceramic restorations, ou seja, para todos os tipos de restaurações cerâmicas. Ou seja, se no título ele falava sobre facetas, né, lentes de contatos dentais, ali no resumo ele fala todas as restaurações cerâmicas, ou seja, facetas, inlays, onlays, coroas e fragmentos cerâmicos, ou seja, abriu a minha cabeça para mais opções do uso do laser. E ainda mais, na linha de baixo ele fala, e ainda podendo manter essas cerâmicas em peça única, ou seja, naqueles casos onde eu cimentei mal posicionado, onde eu errei na cor do cimento, eu tenho possibilidade de remover essa faceta que eu coloquei ela mal posicionada, removê-la, limpar e recimentar na posição adequada. Ou quando eu erro na cor do cimento, tiro a peça e recimento. Ou ainda assim, quando o paciente pediu aquele branco da Escalavita lá da Leroy Merlin, né, aquele branco toilette que a gente chama, né, branco Celite, e depois ele quer algo mais natural. Eu vou tirar, vou mandar para o meu técnico lá e ele vai remaquiar e vai mandar novamente, inclusive podendo mudar a forma, podendo mudar a cor, ou seja, dar um grande jogo para nós, né, em cima de um mesmo caso, reduzindo inclusive custo laboratorial com isso, né? E mesmo quando há uma fratura, o que eu faço? Eu já peço para o meu técnico, eu falo, ô Celestrino, faz um favor para mim. Sabe, o João fraturou o 11, fresa para mim o 11, maquei o 11, ele já chega, o João chega na clínica, eu removo o 11 ali do João e já faço a cimentação desse novo elemento ali, dessa nova cerâmica, naquela que tinha fraturado. Então, a percepção, a experiência que o paciente tem quando a gente faz esse tipo de situação, nos ajuda e nos ajuda demais, sobretudo com a nossa imagem frente ao paciente, né? Mas o ponto mais importante desse trabalho não é nada disso que eu falei para vocês. O ponto mais importante é que ele descreve no final, que então o laser serve como uma ferramenta alternativa às brocas rotatórias que vão prevenir diatrogenias no remanescente dentário. Ou seja, aquele caso que você fez, quando você passa a usar o laser, você não vai mais tocar em tecido dentário, porque o laser vai fazer essa preservação. Dando sequência aqui, então, aqui no nosso conteúdo, a gente vai ver por que o laser remove. Então, o Glenn Vanassi, quando ele fez então essa pergunta, né, as suas indagações para descobrir por que o laser traria esse efeito de remoção, ele não perguntou por que remove, ele perguntou por que há adesão. Então, a adesão ocorre porque o laser vai... a luz violeta, ou seja, a luz vai provocar, né, então, a adesão no cimento. Então, o cimento, ele reage à luz, né? Vou voltar aqui para ficar um pouquinho maior para vocês, mas ele reage a que luz?
ele reage à luz violeta, ou seja, ele vai reagir a essa luz que está do lado esquerdo do escopo visível, tá? Do range visível, tá bom? Se ele reage aqui à luz violeta, que vai oferecer propriedades adesivas ao cimento, então fazendo ali uma fotoativação, nós temos então, se de um lado eu tenho veneno, do outro lado eu tenho um antídoto, ou seja, se um faz a fotoativação, ali naquela camada orgânica do cimento resinoso, lá do outro lado nós temos lá no campo do infravermelho uma luz que é o laser de Erbieg, que vai fazer a degradação, né, dessas moléculas de água, fazendo a vaporização dessas moléculas de água, chamada hidroxilas, que estão dentro ali da parte orgânica do cimento resinoso, onde um vai fotoativar e o outro vai fotodesativar, funcionando naquele aspecto entre um veneno e um antídoto, tá? Então, ou seja, é só um joguinho de luzes. Como é que isso vai acontecer? Então, eu tenho um paciente que quer algo mais natural, eu tenho um paciente que quer algo mais artificial. Entre um e o outro, eu posso fazer essa remoção que eu vou manter a integridade daquele tecido dentário remanescente, seja ele, né, o preparo que já tiver sido feito. Quando eu começo a interagir, não vou ter mais toque nesse tecido. Bom, falando um pouquinho sobre realidade, isso aqui acontece no nosso curso lá com o professor Bruno Leite, em Goiânia, tá? Onde a gente faz ali as remoções. Nosso paciente aí, o Dr. Carlos Herton, da curso de fotografia, um dos melhores fotógrafos de odontologia que eu conheço, né? Dentre ali daquele top de bons fotógrafos que nós temos, né, de odontologia. Ele também é cirurgião dentista. E eu começo o meu trabalho usando laser para descontaminação de boca. Se você quer saber mais sobre isso, você pode ver lá no nosso capítulo 1 dessa série, 20 minutos, que a gente fala um pouco sobre descontaminação. E no nosso próximo episódio, que eu vou falar da parte periodontal, a gente vai falar bastante também de descontaminação. Quando eu começo então a passar o laser para fazer a remoção, esse paciente não foi anestesiado, eu começo a passar ali e eu começo já a ver umas bolinhas por baixo da faceta, passei ali e ela já vai sair ali para mim, tá bom? Então fazendo o movimento correto, sempre faço o movimento com velocidade, tá? Vocês podem ver que ao nosso redor aí estão, né, os alunos do curso, pouco do cimento fica no dente. O cimento degradado, boa parte é vaporizado e uma parte fica também sobre o tecido dentário, que a gente vai fazer depois ali a limpeza com a multilaminada ou uma borrachinha diamantada, tá bom? Mas sem tocar em tecido. Bom, feitas todas as remoções, o que eu vou fazer? Depois que eu removi tudo, vou dessensibilizar esse paciente para que durante o tempo em que ele vai ficar com o mocap, ele tenha um conforto ali, onde ele não tem mais aquela proteção, né, que as facetas davam para aquele remanescente dentário. E aí eu coloco no parâmetro de dessensibilização e eu vou dessensibilizar. E aqui vem o primeiro ponto, gente, eu não cimento nada sem dessensibilizar antes, para que o meu paciente não tenha sensibilidade pós-cimentação. Então esse é protocolo. Fiz a dessensibilização, vou passar o ar ali, onde ele sentia de 0 a 10, agora já não sente mais nada. 0, então assim a gente vai tocando o nosso barco. No treinamento sempre feito na clínica do cliente, tá? Aqui eu fiz a remoção de algumas peças, como você pode ver, e aí as pessoas perguntam, Tony, mas e aí, eu vou ter dificuldade para aprender? Bom, seguindo aquilo que a gente fala, né, o nosso Waze de remoção de facetas, fica muito fácil. Então aqui eu estou do lado do dentista, falando para ele fazer movimento rápido, 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 rápido ali, e a peça voa. Aí vocês têm uma ideia da alegria que é tirar uma faceta, né? Esse dentista, Dr. Sasha, né, de Israel. Então ali ele levou 3 segundos do que normalmente leva 1 hora, tá? É claro, todas as facetas vão sair em 3 segundos? Claro que não, né? Aqui nesse caso, por exemplo, a gente vai fazer a descontaminação da boca. Esse caso foi feito num treinamento lá na clínica da doutora Vula,
em Curitiba, tá? Nossa grande amiga. E aqui eu quero mostrar para vocês um ponto interessante. É uma faceta só, que tem um escurecimento ali no remanescente dentário. A gente vai remover só essa faceta e vamos recimentá-la na mesma sessão. Perdão, deixa eu só tirar a música aqui, senão o direito autoral do YouTube posso tomar um strike aqui. Perdão, esqueço das músicas que eu gosto de colocar nas aulas. E aí a gente começa, isolamos com a matriz de metal, por quê? Porque o metal não permite a passagem da luz para não interferir na cimentação dos vizinhos, tá? E aí vocês estão vendo o movimento, olha, eu faço um movimento meio que de rocambole ali, 18 segundos depois a faceta se soltou, tá bom? Vamos capturar a faceta ali, vamos limpar essa faceta, vamos limpar o preparo e vamos recimentar. Mas vamos imaginar que ela não tivesse saído pulando. Eu preciso fazer o uso do instrumento que vai me ajudar a alavancar mecanicamente essa peça, tá bom? Então isso traz para nós uma tranquilidade. Fizemos a limpeza no preparo, fizemos a recimentação, ou seja, é uma intervenção de 5 minutos e o paciente já está ali de faceta renovada, tá bom? Então isso permite para que a gente tenha bastante tranquilidade e, sobretudo, né, uma imagem profissional muito diferenciada frente ao paciente, tá? Facetas removidas que nós levamos lá para o nosso técnico, né, para o Marcos Celestrino, né, esse caso fizemos em parceria com o doutor Daniel Fagundes de Salvador, então fiz a remoção. E aí ele fez a mudança de forma e de cor, tá? Quem não conhece o livro Essência, é um livro que todo cirurgião dentista que trabalha com cerâmicas deve ler, tá? É leitura obrigatória de autoria do nosso querido amigo e professor Marcos Celestrino. Bom, mais do que isso, meus amigos, tem um trabalho que vai dizer para nós, além de outros trabalhos, mas tem um trabalho que eu sigo muito, que é o primeiro trabalho que mostrou para mim que a gente pode fazer essa remoção, um trabalho de 2019, a gente pode fazer essa remoção e podemos fazer a recimentação desses laminados cerâmicos, coroas, enfim, de peças cerâmicas que foram removidas com laser. Então, a gente faz ali uma verificação da integridade daquela peça e, constatando que essa peça está íntegra, a gente faz a remoção. Aqui é uma pausa bastante interessante. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Encaminhe para o seu colega, para aquele colega que você sabe que também gosta de laminados cerâmicos, gosta de trabalhar com odontologia estética, para que ele possa conhecer todas as possibilidades que só a maior inovação da odontologia é capaz de oferecer. Então se inscreva no canal e compartilhe com ele, tá bom? Agradeço muito porque para mim é um prazer poder compartilhar com vocês esse conteúdo de forma gratuita. Bom, dando uma sequência aqui, o que eu quero dizer para vocês, né? Vamos fazer uma remoção de coroas e aqui eu quero dizer para vocês, vocês vão ver a refração da luz dentro da peça, tá? Isso não tem temperatura, esse paciente não foi anestesiado e essa paciente que nós estamos fazendo a remoção dessa coroa é a mesma paciente que nós fizemos a remoção daquela faceta que o Dr. Sacha deu risada e tudo. Mas aí, remover a coroa, eu vou remover primeiro, ou eu, ou alguém da minha equipe que estiver dando treinamento para você lá na sua clínica. A gente vai fazer essa remoção para que você possa ver como ela é feita, tá? Temperatura, tá? Que a gente fica ouvindo muito sugador. Tá bom? Essa reflexão da luz ela é dentro da peça, ela não é fora da peça. Como é uma coroa de zircônia, a zircônia ela tem uma menor passagem de luz, mas sim permite com que nós possamos remover. Então dê uma olhada aí como é esse caso, essa remoção. E ouçam que o dentista, a impressão dele. Ele disse uou, ou seja, ele está vendo, ele está ali do lado, ele comprou equipamento. Ele esperou que eu viajasse até Israel para dar o treinamento para ele lá. E aí quando ele vê o que está acontecendo, ele realmente se surpreende, porque essa é a realidade do nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, todas as coroas vão sair assim? Não, não vão sair assim. Por quê? Porque muitas vão sair e outras não. As que não saírem, gente, não é falta de eficiência do laser, é por embricamento mecânico. Preparos mais retentivos não vão permitir que a coroa pule, a gente precisa ajudá-la a sair. Ou com instrumento, eu gosto muito de usar o Lecron,
ou com um saca-prótese, dá uma batidinha de leve ali, que ela vai sair. Se ela não sair, a gente corta ela em duas para que ela possa ter expulsividade suficiente para sair, mas você vai ver que ela já vai estar solta, tá bom? Eu nunca passo laser mais de 3 minutos para poder fazer uma remoção. Bom, não quero passar muito do nosso tempo, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de alguns casos, não vou mostrar de resina, vou mostrar bracket cerâmico, porque hoje o tema é cerâmica. Então, bracket cerâmico leva aí 3 segundos, tá? Remoção de facetas de resina, vamos ter um capítulo à parte, que eu quero caprichar para vocês no conteúdo, bem como attachments também de Invisalign, que eu tenho um caso lindo que eu quero dividir com vocês, tá bom? Bom, tudo que a gente faz tem respaldo na ciência, aqui esse trabalho fala, olha, o laser de airbag pode ser usado para remoção de brackets cerâmicos, né? E o ponto mais importante desse trabalho é que as pessoas falam, ah, Tony, mas é o laser leva temperatura. Não, o laser de airbag não leva temperatura, tá? A gente trabalha com câmera termográfica, eu vou mostrar isso para vocês, quando a gente for falar da parte periodontal. E vou mostrar aqui nesse trabalho, o que eles encontraram. Lendo esse amarelinho aí, ele vai dizer que esse estudo encontrou que a temperatura dentro do tecido dentário ela não aumentou e ainda ela diminuiu durante o tratamento com laser de airbag, enquanto nós estamos ali usando, né, aquela refrigeração que sai automaticamente ali do equipamento. Pessoal, nós respeitando nossos 20 minutos de laser, né, a gente vai encerrar, mas já dando o spoiler para o próximo capítulo, onde a gente vai falar de perioclínica periocirúrgica, ou seja, desde a cirurgia periodontal, enxerto gengival, e vamos falar muito de profilaxia com laser, remoção de cálculo, descontaminação de bolsa, tá? Para mostrar o que a realidade clínica traz junto com a ciência que suporta as nossas abordagens com os nossos pacientes. Mais uma vez, se você gostou do nosso conteúdo, me segue aí no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, para que a gente possa cada vez mais levar a maior inovação da odontologia para transformar a prática clínica e, sobretudo, a experiência dos pacientes. Mais uma vez, sou o Dr. Tony Carreon, quero ajudar você nessa jornada. Conta comigo. Obrigado.